com as resoluções eleitorais. Então você tem a resolução 21.538, por exemplo, do TSE, que fala sobre alistamento de eleitores. Aí eu fiz a correlação com o Código Eleitoral, com a Lei 9.504, aí tem da Constituição para a Lei 9.504, da Lei 9.504 para o Código. Facilita o estudo, né? Facilita o estudo. Por exemplo, você vem aqui no artigo 1º, este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. As remissões, artigo 23, inciso 9º, 30, 16 do Código, Constituição Federal, artigo 1º, 2º. Então, quer dizer, aqui eu faço um trabalho de pesquisa em que facilita o aluno do concurso. E esse livro, editora Roma Victor, né, ele pode levar para a aula, para a prova, porque é um livro sem anotações, né, um código sem anotações. Então, o aluno que está se preparando para concurso e que tem a matéria eleitoral e que tem a consulta, porque isso também tem que saber se o concurso permite a consulta. Vamos deixar claro, pessoal, você não pode levar esse livro aqui, por exemplo, para ser servidor. Ele está falando na carreira de magistratura ou do Ministério Público. Ministério Público, que tem a consulta, você pode levar porque ele não tem nenhuma anotação, nenhuma coisa que possa ser contra aqui a banca examinadora. Agora vamos falar desse outro, Direito Eleitoral Marcos Ramayana, 8ª edição já, professor. Fala um pouco dele. É um livro que começou como uma apostila e foi interessante, e aqui a gente pode perceber o interesse, vamos dizer, dos alunos e da especialização dos advogados também na matéria eleitoral, em que eu tive que ir melhorando essa apostila, fazendo outras apostilas, e eu disse assim, agora eu vou fazer um livro. Aí eu fiz o primeiro volume, não ficou bom, não estava assim como a gente queria, não estava completo e tal. Hoje, assim, eu posso dizer, esse livro já está na 8ª edição, é o livro da editora Ímpetus. Quantas páginas? Eu não... Isso assusta ou facilita, porque... O que acontece? Aqui você encontra os temas separados, assim. Eu não gosto de fazer propaganda da minha... Mas aqui você, na livraria, o interessado pode fazer uma consulta para ver, porque tem os temas das ações, essas ações importantes, por exemplo, ação de captação do sufrágio. Aí tem alguns princípios do direito eleitoral, né, os capítulos, os sistemas eleitorais, as inelegibilidades. Aí eu comentei uma por uma da Lei 64/90. Quem é o público-alvo desse livro, professor? Olha, o público-alvo desse livro são os candidatos a concursos do Tribunal Regional Eleitoral, nos estados, os candidatos a concursos do Ministério Público e quem está atuando também na área, como juízes eleitorais, na área eleitoral que precisa, há muita carência ainda de informações, de certos nortes aqui de interpretação. Por exemplo, esse tema que nós estamos estudando para essas eleições referentes a candidatos que têm fichas sujas, etc., está aqui, eu tenho abordado ele no livro já, de outras edições, o princípio da moralidade eleitoral, está aqui na página 64, em que eu desenvolvo algum raciocínio sobre isso. Aí tem os votos, as espécies de votos, enfim, a questão da filiação partidária, um comentário a essa resolução 22.610 do TSE, sobre essa questão da perda do mandato eletivo para aqueles candidatos que migram dos partidos pelos quais foram eleitos, um pouco sobre partidos políticos, um pouco sobre um capítulo sobre o MP na função eleitoral, um capítulo todo sobre o Poder Judiciário Eleitoral, as ações, os crimes eleitorais, todos comentados, artigo por artigo, e o processo penal eleitoral. Então isso tudo facilita os recursos eleitorais, a mini-reforma eleitoral de 2006. Então, isso é um best-seller, né, professor? Facilita. Eu tentei condensar vários temas. Quantos livros já foram vendidos aqui? Desse aqui?
Eu acho que já foram em torno de uns 15 mil livros, por aí. Agora, professor, o senhor lá no site cliqueeduque.com.br, as pessoas conseguem falar com o senhor? Conseguem através do Fale Conosco, né? Qualquer pessoa que tiver interesse, uma orientação bibliográfica, alguma dúvida para concurso, nós, dentro do possível, né, obviamente, responderemos através do Fale Conosco no site. www.cliqueeduque.com.br cliqueeduc.com.br, fale conosco. Nós estamos conversando aqui com o professor Marcos Ramayana, que é procurador de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro. Já estamos chegando ao fim da nossa entrevista e ele vai deixar suas considerações finais, uma mensagem para os milhares de candidatos que estão nos assistindo. Por que não devem desistir? Ora, primeiramente, você deve perseverar. Eu acho que a missão do candidato é sempre perseverar. E perseverar numa linha de estudo. Claro que a necessidade do emprego nos faz pesquisar vários temas, mas perseverar basicamente objetivando um concurso na área jurídica. Se você tem a vocação para juiz, se esforce para ser juiz. A magistratura brasileira, o Poder Judiciário brasileiro, precisa de bons profissionais, conta com bons profissionais e precisa sempre de maior qualidade. Sempre, né? Então você se baseie nisso. Quer fazer concurso para o Ministério Público? Estude bem, se dedique horas por dia para estudar também, né? Evite sair fim de semana, procure condensar o seu tempo máximo ao estudo. Persevere, abra mão de certos confortos que você tem. É como se você estivesse se preparando para uma tarefa que não tem retorno. Você vai entrar naquele concurso. Eu sempre digo, concurso público, você, quando entra uma vez, é para passar. Você não pode retroagir, porque se você retroagir, você vai se sentir frustrado. Então você tem que, até o fim, acreditar em você. E aos familiares dos candidatos que estão assistindo aqui a TV Concurso, procurem dar apoio aos seus entes queridos, seus parentes, porque o apoio familiar é fundamental para a aprovação no concurso, principalmente do cônjuge e dos filhos, né, que estão mais perto ali do candidato. E não dificulte a sua vida, não coloque obstáculos em pequenas coisas. Porque a condução para eu chegar no curso demora tanto. Vai lendo dentro do ônibus. Eu não consigo ler no ônibus, então escuta uma fita. Passa a fazer da sua vida diariamente um estudo. Aonde você estiver, mas eu não tenho dinheiro para um gravador, pede emprestado a um amigo, troca ideias, monta grupo de estudos, né? As oportunidades estão aí. O nosso país realmente é um país ainda em desenvolvimento, que deveria investir também muito na área tecnológica, na área da ciência, né, na área da agricultura, mas nós vamos esperar ainda esses investimentos. Por ora, a área dos concursos públicos é uma área que é uma tábua de salvação, vamos dizer assim, para todos os candidatos, mas é muito importante a vocação, né? A vocação e o gosto de estudar, o prazer de ser promotor, o prazer de fazer o concurso, de servir a sociedade, o prazer de lutar pelo povo, de melhorar o seu país. Esse é o compromisso que eu acho fundamental que o candidato tem que ter. Poxa, muito obrigado pela eloquente depoimento aí que o senhor deixou. Eu agradeço e lhe parabenizo pelo seu sucesso, pelo seu trabalho. E aquelas pessoas, então, que quiserem fazer algum tipo de sugestão ou pergunta aqui para o professor Marcos Ramayana, podem fazê-lo através do site cliqueeduque.com.br, fale conosco, ou então mandando para tvconcursos.tvc@gmail.com. Muito obrigado pela entrevista, gentil. TV Concursos volta já. E vamos agora dar uma dica no que diz respeito à disciplina informática para concurso, só que, infelizmente,